Olá, está começando o programa Geração JC aqui na TV CPAD. Sou Roberta Marassi, estou sempre por aqui com temas interessantes para jovens. E hoje estou com um jovem aqui, eu vou ler todas as especificações que o currículo dele é bem extenso, hein, irmãos? Ele é formado em Comunicação Social e Jornalismo, pós-graduado em Mercado Financeiro e é autor do livro Revestido do Poder, que foi lançado recentemente aqui pela CPAD. Estou falando do irmão Gutierrez Fernandes Siqueira. Esqueci de falar que ele é membro lá na AD em São Paulo, Ministério Belém. Evangelista também, né? Cooperador. Ah, é uma benção. É servo do Senhor, é o mais importante. Amém. Gutierrez, eu já quero começar perguntando sobre a Juventude Assembleiana. Sim. Que esse ano o tema é Juventude AD Brasil, Somos Pentecostais. Fale sobre a importância do jovem assembleiano conhecer a história e a teologia pentecostal. Sim, é um prazer estar aqui, Roberta. Deus abençoe a todos. Amém. Qualquer grupo social precisa buscar a sua identidade, ainda mais quando a gente já tem uma história, a gente já tem mais de 100 anos, né? E, infelizmente, em várias gerações, o foco histórico ficou para trás, né? A gente muitas vezes vê pessoas que não sabem nada, nem da história, nem da identidade doutrinária, nem da identidade teológica. E sem identidade, nenhum grupo social sobrevive. No decorrer do tempo, ele acaba virando uma outra coisa e acaba perdendo qualquer fio, né, com a sua ligação, com o seu início e o seu propósito também de existência. Então é essencial que o jovem, que essa nova geração assembleiana, seja muito diligente em buscar a sua identidade teológica. Aqui não estou falando de identidade de costumes, de tradições, isso tudo passa, muda de região para região, mas identidade teológica não. Somos pentecostais, assim como era a primeira geração dos pentecostais, né? A forma de crença é a mesma. E assim deve permanecer nas próximas gerações. E quem vai passar esse bastião da crença somos nós. Então nós precisamos, como jovens, assumir essa responsabilidade. E como eu falei aqui no início, né, do programa, você lançou recentemente o livro Revestidos de Poder. Você pode nos falar sobre o sentido bíblico de revestimento de poder para o crente, especialmente para o jovem cristão? A Bíblia trata esse tema especialmente em Lucas, tanto no Evangelho como no livro de Atos, no sentido de revestimento de poder para testemunho. Por que eu devo buscar esse revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo? Não é apenas para ter uma experiência sensorial ou para ter uma experiência mística, nada disso, né? É justamente para que eu tenha uma ferramenta vindo do alto, uma coragem que não é minha, de testemunhar do Evangelho. Então a gente tem visto também no decorrer do tempo que o fervor evangelístico tem diminuído nas nossas igrejas. Há igrejas que tem 6 meses que não produzem um evangelismo numa praça, nada, né? E isso coincide com a falta de pregação também sobre batismo no Espírito Santo. Então, se a gente voltar a essa raiz pentecostal de enfatizar, eu preciso buscar o poder do alto, não o poder pelo poder, mas o poder para testemunhar do Evangelho, a gente vai voltar a ser uma igreja mais crescente, mais dinâmica, como a gente sempre foi na nossa história, né? E aí a juventude precisa também assumir esse papel, porque hoje em dia a gente tem tanto afazeres, entretenimento, o jovem está tão ocupado com tanta coisa, e a gente precisa se desligar um pouco disso e lembrar o nosso papel, aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. O jovem tem mais tempo do que uma pessoa casada para se envolver na obra do Senhor. E a gente não pode desperdiçar essa janela e fazer mesmo a nossa parte. A igreja depende muito da juventude. Sempre dependeu. Se a gente pensar mesmo no grupo de Jesus, dos apóstolos, você tinha Pedro, que era um homem velho, mas você tinha João, um jovem também. Jesus não deixou de escolher um jovem ali no seu meio, né? Então vamos assumir nosso papel nesse sentido também. E por que da escolha desse tema? Então, lá em 2007, eu ainda adolescente, eu tinha 17 para 18 anos, eu ficava incomodado com o fato de que os pentecostais, de maneira geral, não conheciam os seus próprios autores pentecostais.
E naquela época eu já lia o Stanley Houghton, o pastor Antônio Gilberto, que faleceu recentemente, né, e outros autores brasileiros e estrangeiros, e via a riqueza da teologia pentecostal, e via também o tamanho do desconhecimento sobre essa teologia. Aí naquele período, eu estava começando a fazer jornalismo, estava no primeiro ano de jornalismo, e eu resolvi montar um blog, porque era a grande onda daquele momento, era os blogs e tal. E eu lembro, até li uma matéria na época, ensinando a como fazer um blog, seguir cada passo, mas ficou um ponto lá na matéria que eu nunca esqueci, que era, faça um blog sobre um tema que você ama. Aí eu já amava teologia pentecostal, eu montei esse blog, Teologia Pentecostal, que hoje tem endereço teologiapentecostal.blog, e comecei a trabalhar muito esse tema. O propósito era justamente fazer uma defesa da doutrina pentecostal. Tanto para o pentecostal, para que ele conhecesse melhor a teologia do pentecostalismo, e para quem é fora do movimento pentecostal, que às vezes só conhece o movimento pentecostal pelo que ele vê em um vídeo bizarro na internet e tal, ou por um amigo meio louco que ele tem. E não, a gente tem um pentecostalismo sadio. E foi esse o propósito que eu queria apresentar ali no blog. E graças a Deus foi um blog que fez um grande sucesso aí na internet. Como você mesmo falou, já tem um certo tempo que você é blogueiro evangélico, né? Com um blog bem sucedido, relevante sobre teologia pentecostal. Que dicas que você dá aos jovens para usarem de forma criativa e relevante as redes sociais? Pois é, tá aí talvez o maior desafio hoje da juventude. É lembrar que eu preciso ter um comportamento na rede social, o mesmo comportamento que eu tenho na rua, em casa, na escola. Rede social é apenas um outro espaço de interação e de comunicação. Embora não seja um espaço físico, mas é um espaço que eu preciso ter o mesmo cuidado do espaço físico, né? Então, e outro cuidado que deve ter é a questão da futilidade mesmo, de se importar com coisas bobas, pequenas. Há espaço para o humor, há espaço para o entretenimento, sim. O brasileiro é muito criativo nessa parte, o brasileiro adora memes, essas coisas. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas se a minha vida na internet só se resume a isso é muito ruim. Pensando mesmo em alguém que é cristão e que tem uma missão muito nobre, que é transmitir o evangelho, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso me comportar bem na rede social. Há muita violência na rede social, né? Há muita discussão boba. Então, a gente precisa ser mais moderado também nesse sentido, né? E outra coisa que na rede social é necessário tomar cuidado é com a exposição da própria vida, do corpo, né? Então, tudo isso... puxa, por que eu não exponho meu corpo na rua e na rede social vou expor, né? Então, tomar cuidado com isso. Eu tenho mais algumas perguntas para lhe fazer, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Estamos de volta com o programa Geração JC e hoje com a presença dele, que é autor de livro, é uma bênção, Gutierrez Fernandes. Gutierrez, eu falei que eu tinha mais algumas perguntas para lhe fazer. Quero já saber logo assim de cara, como você ingressou na área literária? Eu posso dizer que foi o próprio blog, né? Porque eu vejo hoje, até textos antigos, houve um amadurecimento muito grande na produção do texto, no desenvolvimento do texto. O pessoal costuma perguntar, qual é o seu método de estudo? Eu sou uma pessoa muito desorganizada, não consigo seguir método nenhum. E o meu método único é a escrita.
Então, é a forma que eu uso para aprender, para buscar pesquisas. E o convite do livro surgiu em 2000, a gente está em 18, surgiu no ano passado, de 2017, e no comecinho do ano. Aí eu tinha um prazo ali de mandar até aqui setembro do ano passado, e graças a Deus foi publicado agora nesse ano. Então, essa é a minha primeira obra literária aqui na CPAD. Espero que em breve saia outras. Amém. E graças a Deus é fruto do trabalho do blog. Graças a esse reconhecimento, muita gente que hoje está comprando o livro diz, eu te leio há 10 anos no blog. Né? Recentemente eu estava no estado do Ceará pregando, 2 pessoas assim que nunca tinham me mandado nenhuma mensagem, mas falaram, cara, eu te acompanho desde 2007. Né? Legal. Então eu posso dizer que a internet abriu essa porta. E é engraçado que a internet é levando você depois para a mídia tradicional, né? Então, nesse caso, o livro impresso. E isso é fantástico. Uma coisa não elimina a outra, né? E daqui a pouco o livro está em e-book também, vai ter acesso a mais gente por aí. Legal. E como que você vê o comportamento dos jovens evangélicos hoje em dia nas universidades? Inclusive, tem um autor aqui da casa, o Valmir Nascimento, escreveu um livro sobre o cristão e a universidade, muito bom, indico esse livro. Nesse livro ele faz uma citação de um texto que eu escrevi sobre esse assunto, e eu vejo muito isso em determinados campos, especialmente de ciências humanas. Muitas vezes o pessoal pensa que o jovem cristão se desvia na universidade devido ao conteúdo do estudo. A maioria não. A maioria não é isso. A maioria é falta de comprometimento mesmo. Em que sentido? Eles já estão indo na universidade sem um forte compromisso com a igreja, infelizmente. Né? Não é o professor de filosofia ou o professor de sociologia que faz com que bagunce a cabeça e ele saia da fé cristã. É mais o bar, é o amigo no bar, é o amigo na balada, é a festa que tem depois de sexta-noite na universidade. Eu vejo mais jovem cristão saindo da fé cristã devido a isso do que estudo intelectual, né? Porque hoje em dia a gente está numa era mais pós-moderna e a própria postura dos professores já não é tão dogmática como era na década de 80, na época da década de 90. Hoje eles respeitam mais, assim, de maneira geral, as opiniões. É claro, tem exceções, né? Mas eu vejo jovens, infelizmente, aquela coisa, às vezes viver uma vida muito presa, muito regrada, e ver a universidade como uma porta de entrada para uma vida mais livre, né? Infelizmente. Então, tenho visto isso muito no meio cristão e me preocupa bastante, né? Como evitar isso? Comprometimento com Deus, buscar o Senhor, os meios de graça, a leitura da palavra, oração, congregar, não deixar de congregar nunca, por mais pesado que seja no processo de estudo, porque é isso que vai nos fortalecer nesse momento de várias tentações que começam no ensino médio. Verdade. Né? Não é na universidade que começa, no ensino médio. Muita gente já começa esse caminho, já lá nesse período do comecinho ali da juventude no ensino médio, então um período bem pesado. E sabemos que assim como há esses jovens que se afastaram de Deus nas universidades, há também aqueles que criam grupos ou então estratégias para falar de Jesus no meio estudantil, né? Como o senhor acha que isso tem diminuído nos últimos anos ou como o senhor vê esses grupos? Eu tenho visto uma tentativa de reativar vários grupos. Acho importante. Quem está na universidade, especialmente em grandes universidades, normalmente vai achar um grupo cristão. Inclusive, eu não estou mais há um tempo estudando em universidade, mas eu participei como visitante de um grupo lá em São Paulo de cristãos que estudam a relação da fé com a ciência. Legal. Bem interessante. Juventude, assim, pessoal de 18, 20, 22 anos. E é legal você ver um grupo assim, porque você se ajuda, né? Um passando dicas de livro, um emprestando livro, é aquela roda de conversa. Se reúne na universidade, se reúne numa livraria, né? Então, quanto mais eu me envolver com a comunidade cristã, seja a minha igreja local ou algum grupo que envolva outros jovens, vai fazer bem. Então, se você puder, e se não tem na sua faculdade, que muitas vezes não tem, monte, porque com certeza
evangélico ali naquele Verdade, meio. escondido, né? Escondido, às Aquele vezes. 007. Às vezes você pode ser esse canal que Deus quer usar para ser a pessoa a criar um novo movimento, né? Quem sabe não é aí que começa o chamado da pessoa, Isso né? mesmo, né? Chamado de liderança, chamado de ensino, né? Pode começar num grupo dentro da universidade. E outro ponto é que se a universidade não dá esse espaço, pode ser ali fora, numa livraria, aqui no Rio de Janeiro na praia, né? Então, é usar a criatividade e usar essa ferramenta tão especial que é o período universitário, né? Que conselhos você dá para o jovem, aquele que é vítima de perseguição por ser evangélico, seja professor, chefe, líder, alguém que seja ateu, que está ali do seu lado? Qual o conselho que você dá para esse jovem? Primeiro tem que ver se a perseguição não é fruto do seu próprio erro. Acontece muito, né? Pessoas imaturas que falam que não deve ser falado no momento errado. Se for isso, consertar esse erro, né? Mudar de postura. Se não, você está realmente vivenciando o Evangelho e tem sido perseguida por isso, é aquilo que Jesus aconselhou, é perdoar e orar. Né? Não há um outro caminho, não há como a gente mudar o coração das pessoas. Há muitas vezes no universo evangélico a ideia de que se a gente apenas falasse as palavras corretas, um discurso correto, as pessoas vão mudar, como se o homem fosse apenas célebre. Mas não. Às vezes, por exemplo, uma menina cristã está sofrendo perseguição de uma feminista radical, vamos pensar. Mas às vezes essa feminista é feminista radical porque realmente lá atrás ela sofreu muito num relacionamento, né? Ou foi abusada por um pai, por exemplo. Pode acontecer. Então talvez o caminho aí, mais do que argumentar na questão racional, no discurso, é a empatia, se aproximar da pessoa, entender por que essa pessoa é tão assim revoltada, por que ela seguiu essa linha, por que ela tem um ódio tão grande de Deus, por que ela foi pro ateísmo, será que não tem alguma coisa por trás disso, ou é uma modinha, ou tudo isso, né? Então esse é o caminho que o cristão deve pensar em todos os lados da questão. Ok. Eu vou perguntar agora algumas dicas aí na área financeira, mas daí no próximo bloco. Não sai daí não, hein? Você não pode perder essa parte. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para Novos Convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Eu avisei que era bem rapidinho, já estamos de volta. E eu quero retomar com uma pergunta aqui meio que parecida com as últimas do bloco anterior. Queria saber se o senhor tem dicas, sugestões de como o universitário evangélico, de como o jovem evangélico pode ganhar o colega, seja da universidade, do trabalho, para Jesus. De maneira geral, primeiro se preparando biblicamente. Então você precisa entender bem a palavra para ter o que falar, né? Para ter resposta bíblica e poder transmitir o evangelho com fidelidade, né? Muita oração, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E preparo intelectual é muito importante, seja na época do ensino médio, da universidade, saber com que tipo de matéria, que tipo de assunto que você está lidando no momento, qual é o assunto da moda, qual é a resposta cristã a isso, né? Então esse preparo é importante. Outra, muita conversa, muita empatia, muito envolvimento mesmo. Eu quando estudei jornalismo, para ter ideia, na minha sala tinha 12 homens, metade era gay e metade era homossexual. Tinha 2 lésbicas também. Então imagina, era um ambiente muito carregado com esse assunto, né? Com as pautas LGBT.
o que eu fazia? Eu tinha uma ótima conversa, especialmente tinha uma das garotas que tinha essa orientação sexual, e eu conversava bastante com ela, e a gente tinha um bom papo, eu transmitia a minha fé, eu falava da minha fé, não precisava ter um embate, uma ofensa, né? E também eu não renunciei à minha fé, eu não deixei de ser evangélico para me chegar a ela, né? E a gente criou naquele período uma boa amizade. Então, é necessário que o jovem cristão tenha isso. Eu não sei como ela está hoje, a gente perdeu contato, não sei, mas talvez em algum momento na vida dela, alguma coisa que eu falei, o Senhor pode usar para quebrantar o coração, né? Então, eu oriento que você faça o mesmo. É um trabalho mais lento. É diferente de chegar numa praça pública, se convertam, venham a Jesus, ninguém te conhece, né? Não, quando a gente está num ambiente, família, empresa, escola, que é um ambiente que as pessoas convivem com você, é um processo mais lento, exige paciência e perseverança, né? E também um bom testemunho também, né? Bom que eu acho que fala até mais do que... Isso mesmo, é aquilo. Eu sempre falo, o testemunho, ele não prega, ele não converte ninguém, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas o testemunho, ele potencializa esse ouvir. A pessoa vai te dar ouvidos se você tiver um bom testemunho, né? Então é importante falar, mas antes ter esse suporte do testemunho. Bom, o senhor é especialista, né, no mercado financeiro também, então eu queria saber se o senhor tem alguma dica de finanças para dar para o nosso público, tendo em vista essa situação toda do Brasil, muita gente desempregado, e aquele que está empregado normalmente é jovem, não ganha muito, né? Não ganha muito. Quanto aos jovens, o que eu oriento, especialmente você que está no ensino médio, pense bem antes de entrar na universidade, num curso de graduação, né? Pense se não é melhor entrar num curso profissionalizante, por exemplo, porque são cursos mais rápidos, de 2 anos, normalmente, e você já pode sair dali empregado. O Brasil está criando uma tendência agora com esse período de desemprego. Quanto mais jovem a pessoa e ainda não tem experiência, é o grupo que mais sofre com desemprego. Então, às vezes, não é muita formação que vai te ajudar a conseguir o primeiro emprego. Conseguindo o primeiro emprego, aí você pode realizar o sonho de entrar na universidade, né? Especialmente porque esse tipo de emprego, às vezes, tem um período aí, são 6 horas por dia, dá para conciliar com o estudo, né? Então, é uma dica que eu deixo. Tem muito jovem entrando especialmente em ciências humanas, e depois quebra a cabeça com isso. Isso aconteceu comigo. Minha mãe dizia, cuidado com o jornalismo e tal. Eu, graças a Deus, não passei muito tempo desempregado. Deus abriu uma porta ali em uma instituição financeira, que eu estou até hoje, mas tudo bem. Mas tem gente que eu conheço, que estudou comigo, que não para em emprego, é tudo temporário, né? E pessoas que falam para mim, se eu tivesse feito algum curso profissionalizante, por exemplo, eu teria conseguido um emprego mais estável e ia realizar meu sonho universitário, né? Vamos tirar um pouquinho a universidade da cabeça, porque a gente criou essa cultura no Brasil, mas não é uma cultura muito saudável, do ponto de vista econômico, né? E nesse período de desemprego tão alto e insegurança política e econômica que a gente tem passado, o papel de cada um de nós como cidadão é economizar, não tem jeito, né? E também pensar em votar melhor em outubro. Tá chegando. Tá chegando aí as eleições. Mas em termos de dicas de finanças pessoais, o que a gente sempre fala onde eu trabalho é a questão de planejamento. Ter planejamento sempre, né? De curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala em longo prazo no Brasil, o pessoal pensa em 2 anos. Não, longo prazo é você pensar daqui 10 anos, daqui 15 anos, como vai ser. Médio prazo são 5 anos. Então é ter metas, né? Eu sempre falo isso também na minha vida profissional, eu sempre tive metas. Daqui tanto tempo eu quero subir de carreira, eu quero mudar de patamar. Quando você tem meta, você vai atrás. Então, tenha propósito, tenha uma meta. A dica que eu dou aí, quem está no mercado já, quem não está, ao conseguir entrar no mercado de trabalho, tenha meta. Hoje em dia, as empresas não querem ninguém encostado. Assim, não tenho sonho nenhum.
as empresas trabalham com essa ideia de sonho, né? Porque é o sonho que vai mover você ser o melhor funcionário da empresa. Então agora a gente já está partindo já quase para o finalzinho do programa, já quero pedir uma mensagem, um conselho que você dá para esses jovens aí, para eles buscarem mais se revestir do poder, estar cheio do poder e poder inflamar outras pessoas, né? Amém. Olha, a Bíblia usa o termo cheio do Espírito em 4 ocasiões, basicamente, 3 em Atos, que associa a ser revestido de poder para testemunhar do Evangelho, e em Efésios, quando Paulo fala que ser cheio do Espírito Santo é ter caráter. Então são as duas coisas, são as duas áreas da vida cristã. Eu não posso ser um cristão cheio do poder para testemunho, para dons espirituais, para ser uma pessoa poderosa em palavras, se eu tenho um caráter muito fraco. Isso vai, em uma hora, isso não fecha, essa conta não vai fechar. Da mesma forma, se eu sou um cristão até correto, de bom caráter, mas se eu sou muito fraco no testemunho, se eu sou uma pessoa que fica no banco, que não faço nada, também não é bom para a fé cristã. O próprio Jesus, na parábola dos talentos, mostra que aquele que ganhou um talento e enterrou é servo mau e infiel. Então a gente precisa ter esses dois lados dinâmicos na vida cristã. Esse é o conselho que eu deixo a cada um de vocês, é o que eu tenho como propósito de vida também, é ter sim um caráter cristão cada vez melhor, né? Que o Senhor vá moldando através da santificação, mas é que também eu seja uma pessoa de bom testemunho, poderoso no espírito. Em que sentido? Ter aquela coragem que não é natural, falar do Evangelho até quando não der, né? Então a gente precisa desse desejo mais profundo que as primeiras gerações pentecostais tinham, e a gente não pode perder esse fervor. Ok, Gutierrez, eu quero lhe agradecer pela presença aqui, muito obrigado, pela honra de poder entrevistá-lo, de saber um pouquinho mais sobre você, de conhecer mais. Espero recebê-lo aqui outras vezes, seja para falar novamente desse livro, dos próximos livros que virão. A gente quer contar sempre com a sua presença aqui. Obrigado, que o Senhor continue te abençoando, que você continue incendiando as pessoas por aí, nossa juventude. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E eu quero agradecer você que me fez companhia até agora, que o Senhor continue abençoando a sua vida grandemente. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui. Quero lhe encontrar outras vezes aqui no programa Geração JC, na TV CPAD. Fique na paz, até a próxima.